Há muito tempo, séculos atrás, em uma pequena parte desse nosso vasto mundo, havia um povo chamado de os Filhos de Israel. Desses filhos surgiram certos homens e mulheres, através dos quais Deus se revelou para toda a humanidade. Um deles foi Davi, rei de Israel. Davi, rei de Israel, um episódio do Velho Testamento. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Davi de Belém, vencedor do gigante Golias e outrora favorito do rei Saul, estava se escondendo no deserto de Judá, vivendo em uma caverna como um animal perseguido, porque o rei tinha ciúme de Davi e queria matá-lo. Mas Davi não estava sozinho. 400 homens de toda a parte de Israel se juntaram a Davi, homens que estavam descontentes, em aperto ou endividados, e Davi se tornou o seu líder. Um dia Davi soube que alguns do seu povo estavam em apuros. Os filisteus atacaram Keila e estão roubando o trigo do povo. Eu devo ir e enfrentar esses filisteus? Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila. Os homens de Davi tinham medo de sair do seu esconderijo, porque o rei Saul descobriria onde eles estavam. Mas, como sempre, Davi pediu orientação a Deus. Eu devo ir e enfrentar esses filisteus? Então Deus deu a sua resposta a Davi. Desce a Keila e luta, porque te dou os filisteus na tua mão. Certo do que Deus queria que ele fizesse, Davi não mais hesitou. Ele se preparou para a batalha. Quando o rei Saul ouviu que Davi e os seus homens tinham derrotado os filisteus em Keila, ele tinha certeza de que agora ele poderia capturar Davi. Deus entregou Davi em minha mão, pois ele mesmo se encurralou entrando em uma cidade que tem muros e portões. Diga aos soldados para se aprontarem e descerem até Keila. Nós vamos cercar Davi e seus homens. Desta vez ele não me escapará. Mas, mais uma vez, Davi estava protegido, pois Deus o tinha avisado do plano de Saul. Então Davi e os seus homens deixaram a cidade de Keila e se esconderam no deserto de Zife. Aqui um dia Davi teve um encontro feliz com o seu querido amigo Jonatas, o filho do rei Saul. Não tema, pois meu pai não o achará. Você será rei de Israel e eu estarei com você. O que também meu pai bem sabe. Se suas palavras forem verdade, Jonatas, e eu um dia for rei, então manterei o meu pacto com você. Sempre será o meu melhor amigo, e nada ficará entre nós. Eu juro, perante o Senhor. Assim, Davi e Jonatas renovaram seus votos de amizade. E apesar deles nunca mais se verem, Davi sempre conservaria a lembrança desse príncipe que fora um amigo leal, mesmo arriscando a ira do seu pai. Davi e seus homens andaram de lugar em lugar, escondendo-se na floresta ou em cavernas nas montanhas. E para onde quer que fossem, Saul os seguia com um exército de milhares de homens. E aconteceu que, um dia, o rei Saul e o seu exército passaram perto de uma caverna no deserto de En-Gedi, onde Davi e os seus homens estavam se escondendo. E Saul entrou na caverna, sem saber que no fundo dessa mesma caverna estava o homem que ele estava perseguindo. Aqui, na escuridão da caverna, estava a chance de Davi se livrar do seu inimigo. Ao menos assim acreditavam os seus homens.
Eis aqui o dia do qual o Senhor lhe falou quando disse: eu te entrego o teu inimigo e tu farás o que quiseres. Mas tudo o que Davi fez foi cortar um pedaço do manto de Saul. Então ele voltou para as sombras da caverna. Quando Davi se recusou a ferir Saul, os seus homens quiseram matar o rei, mas Davi não deixou. O Senhor me proibiu pôr as mãos naquele que o Senhor ungiu para ser rei. Vamos. Meu senhor, o rei! Por que dão ouvidos a esses homens que dizem Davi procura o seu mal? Hoje podem ver como o Senhor o entregou a mim na caverna. Os meus homens quiseram que eu o matasse, mas eu poupei a sua vida. Vê, meu senhor, a orla do seu manto está na minha mão. Pode ver que não quero matá-lo ou me rebelar contra o Senhor. Eu cortei a orla do seu manto, mas não o matei. Eu não pequei contra o Senhor, apesar de o Senhor me caçar e querer me matar. Que o Senhor Deus o puna. Porém, a minha mão não será contra o Senhor. Você é um homem melhor do que eu, pois você fez o bem e eu o recompensei com o mal. O Senhor, pois, o recompense pelo que hoje me fez. Eu sei que você certamente será o rei e que o reino de Israel há de ser firme na sua mão. Mais uma vez, o amor e a lealdade de Davi atenuaram o coração de Saul. Então, por ora, o rei arrependido esqueceu seu ciúme e voltou para casa com o seu exército. Entretanto, como antes, a mudança de sentimento de Saul durou apenas pouco tempo. Logo ele estava de volta com o seu exército, procurando Davi no deserto de Zife. Mas, de novo, Deus mostrou que estava do lado do seu servo fiel Davi, quando ele fez o rei Saul e todos os seus homens caírem em um sono profundo. E enquanto eles dormiam, Davi e o seu sobrinho, Abisai, entraram no acampamento e foram até o lugar onde Saul estava dormindo. Deus lhe entregou seu inimigo. Deixe-me encravá-lo na terra com um golpe de sua lança. E não o ferirei pela segunda vez. Não o mate. Porque quem faz mal àquele que o Senhor ungiu rei será punido. Vive o Senhor, que o Senhor o punirá. Ou o seu dia chegará em que morrerá de morte natural, ou morrerá na batalha. O Senhor Deus me proibiu de pôr as mãos naquele que o Senhor ungiu. Tome a sua lança e a bilha de água e vamos. Então Davi subiu um monte do outro lado do vale e gritou para os homens de Saul, dizendo que eles não haviam protegido bem o seu rei, pois eles deixaram o inimigo entrar no seu acampamento e levar a sua lança e a sua bilha de água. Quando Saul acordou e ouviu a voz de Davi, ele percebeu que de novo Davi havia poupado a sua vida. Mais uma vez o rei ficou envergonhado e prometeu parar de tentar matar Davi. Meu filho, eu pequei. Volte, Davi. Eu não tentarei fazer-lhe mal de novo.
Mas o rei Saul já havia quebrado as suas promessas muitas vezes. Davi não podia mais confiar nele. E assim Davi deixou a terra de Israel e foi viver na terra dos filisteus. Lá ele ficaria com a sua família e os seus seguidores fiéis enquanto Saul permanecesse rei. Por mais de 1 ano, Davi ficou na terra dos filisteus. Então, um dia veio um mensageiro da terra de Israel com a notícia de que Saul estava morto. Tendo morrido no campo de batalha, a coroa real e a braçadeira foram levadas para Davi. Então Davi esqueceu todo o mal que o rei fizera contra ele e chorou sinceramente por ele e pelo seu amigo Jonatas, que morrera na mesma batalha. Como caíram os valentes! Como caíram os valentes! Depois da morte de Saul, Davi foi viver em Hebrom. Lá os anciãos de Judá o haviam ungido. Mas 7 anos se passaram até que todas as outras tribos de Israel estivessem prontas para ungí-lo como seu rei. Quando Isbosete, um outro filho de Saul, morreu, os anciãos do povo vieram a Davi em Hebrom. Mesmo no passado, quando Saul era o nosso rei, tu lideraste Israel na batalha, e o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e serás príncipe sobre Israel. Assim, mais uma vez, Davi foi ungido para ser rei. Desta vez sobre todas as 12 tribos de Israel. Então o propósito de Deus para enviar Samuel muitos anos antes para ungir Davi tinha se realizado. Agora Davi reinava sobre um grande povo e Deus o abençoou e lhe deu muitas vitórias sobre os seus inimigos. Mas Davi permaneceu humilde e temente a Deus e honrou Deus em todas as coisas. O amor de Davi por Deus o fez construir um novo tabernáculo para a Arca do Concerto e levar a arca para Jerusalém. Uma grande multidão de israelitas se reuniu para celebrar a mudança da arca. Este era um dia feliz porque a arca era um sinal da presença de Deus e muitos não a haviam visto desde que fora levada pelos filisteus. Mas apesar da arca ter sido trazida de volta para Jerusalém, Davi não estava satisfeito. Ele disse as suas razões para Natã, um profeta. Eu moro em um palácio de cedros, e a arca de Deus mora em uma tenda. O que tem em mente? Eu quero construir um templo para honrar a Deus. Uma linda casa do Senhor, onde ele será adorado. E onde ficará a Arca do Concerto. Vá e faça tudo quanto está no seu coração, porque o Senhor está contigo. Entretanto, naquela mesma noite, o Senhor falou com Natã e revelou que não Davi, e sim o filho de Davi, teria a honra de construir o templo. E Natã contou tudo isso a Davi e também a promessa maravilhosa de Deus para o filho de Davi. Ele edificará uma casa em meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para todo sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se ele pecar, vou puni-lo, mas a minha bondade se não apartará dele como a tirei de Saul. A tua casa real e teu reino serão firmados para sempre. Enquanto Davi ouvia, ele se encheu de gratidão e foi para o tabernáculo para abrir o seu coração ao Senhor em oração. Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que tu abençoaste tanto? E ainda foi isto pouco aos seus olhos. Tu me fizestes grandes promessas para o futuro da minha casa. Sim, gerações futuras continuariam o trabalho que Davi começara. E com essa promessa, Davi se alegrou.
O seu filho Salomão um dia edificaria um lindo templo como a casa do Senhor, e ainda um outro descendente de Davi, o Messias, um dia construiria uma estrutura mais duradoura ainda, um templo espiritual que seria eterno, a Igreja de Deus nos corações do seu povo.